do Brasil. Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, de um modo muito especial, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pela gravação que fica no YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Nós pedimos para que você se inscreva, que você deixe seu like, compartilhe, faça o seu comentário, para que o sistema compreenda que a mensagem é relevante e assim alcance mais pessoas. Mas a todos vocês que nos acompanham, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo denominacional, que Deus abençoe a todos de um modo muito especial, que vocês desfrutem da presença de Deus, da direção do Espírito Santo e que a cada dia nós possamos juntos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, para que em nós seja regenerada a palavra de Cristo, o caráter, a personalidade de Jesus Cristo, assim como foi o propósito de Deus na criação original. Esta semana nós estamos falando a respeito dos sonhos, usando a figura de José do Egito, que tinha um talento bastante especial para a interpretação dos sonhos. É um talento que Deus concedeu a ele e ele tinha esta consciência de buscar em Deus a interpretação correta, de buscar em Deus a direção para o que era colocado diante dele. José tem uma intimidade com Deus e uma integridade tão grande que ele nunca puxou para si mesmo este talento, ele nunca puxou a glória para si mesmo, ele não trouxe essa glória para si mesmo. Todas as vezes que ele era buscado, que ele era questionado a respeito da interpretação dos sonhos, ele sempre voltava a interpretação para Deus. Uma das expressões que ele usa é: aquele que deu o sonho também é capaz de interpretá-lo. E é nesse ponto que eu quero tratar um pouco com vocês hoje. Aquele que deu os sonhos também é capaz de interpretá-lo, também é capaz de realizá-lo. Como têm sido os seus sonhos? Como tem observado? Como você tem observado os seus próprios sonhos, as suas realizações? Nós temos muitos sonhos, muitos projetos. Alguns são realizáveis, outros não, mas a esperança é mantida.
Hoje de manhã, ao acordar, eu já acordei com a feliz notícia da filha de uns amigos nossos de Poços de Caldas, em que a filha da nossa amiga Sheila, em que a Lourdes está nos acompanhando aqui pelo Facebook, mas a Sara, filha da Sheila, teve a sua aprovação no TCC. Como é bom ter um sonho realizado. Que Deus continue abençoando a todos dessa família de um modo muito especial. São amigos queridos que nos acompanham há muito tempo, há muitos anos, desde o tempo que eu morava em Poços de Caldas. Mas a família da Lourdes, da Sheila, né, o Darcy, todos ali da família são muito queridos por mim, pela Ivone e por todos da nossa família. Na verdade, são muito mais do que amigos, se tornaram família também em Cristo Jesus, família de laços espirituais mesmo. Então, que Deus continue abençoando, né, a Lourdes, a Sheila e a Sara, agora que foi aprovada no seu TCC, na sua conclusão de curso. Que Deus continue abençoando a todos. E como é bom nós termos esta percepção de que quando nós temos um sonho realizado, esse sonho primeiramente nasceu no coração de Deus, é o Espírito Santo quem nos capacita para que, direcionados pelo poder de Deus, nós possamos realizar cada um dos nossos sonhos, cada um dos nossos projetos. Quando nós colocamos diante de Deus, buscamos em Deus os sonhos que Deus tem para nós, nós vivemos de um modo íntegro, de um modo muito especial, porque Deus sempre nos conduz para o melhor, Deus sempre nos conduz para o bem, Deus sempre nos conduz para as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. É por isso que vale muito mais a pena nós abrirmos mão dos nossos sonhos humanos e viver os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para todos nós, os sonhos que Deus tem oferecido para que nós possamos realizar e que vivamos felizes, em paz, em harmonia com Deus e com as nossas realizações pessoais. Certamente, todos os sonhos de Deus considera também os nossos sonhos humanos, as nossas questões pessoais, aquilo que nós almejamos. Deus nos fez diferenciados em gostos, em dons, em aptidões diferentes. Nós somos pessoas diferentes, mas aquele que criou também nos conduzirá para realizar o próprio dom que Ele deixou em nós. É por isso que eu sempre falo, vale a pena nós buscarmos o autoconhecimento, o conhecimento revelado por Deus, para ter a verdadeira percepção e a verdadeira noção daquilo que nós queremos. Porque o mundo, dentro de todos os aspectos que nós chamamos de mundo, o mundo dentro do aspecto da família em primeiro lugar, o mundo no aspecto social, o mundo no aspecto da educação formal, ele sempre nos conduz, muitas vezes, para situações e circunstâncias que nós não escolheríamos fazer daquela maneira. Tem pessoas que escolhem a sua profissão porque é a profissão do momento, porque vai ganhar mais dinheiro naquela área, mas ele não tem aquele dom, ele não tem aquela aptidão, e ele vai ser infeliz na profissão que ele vai escolher, ou ele não vai ser um bom profissional porque ele não se dedica da mesma maneira de que se fosse algo que ele tivesse de fato aptidão para fazer. Ou senão, ele vai ser infeliz, ele pode até ser bem-sucedido, ser um bom profissional, mas não ter a felicidade da realização no seu trabalho. Porque o trabalho também tem que trazer essa realização pessoal. O trabalho, ele tem que ser prazeroso para todos nós.
Nós não podemos viver, como é a perspectiva geral do mundo, esperando chegar a sexta-feira para o happy hour. Porque a hora feliz, o happy hour, não pode ser só no momento em que o trabalho acaba. O happy hour tem que ser durante o trabalho, durante todos os dias da semana. Nós temos que amar aquilo que nós fazemos. E assim nós vamos ser melhores profissionais, nós vamos ser mais dedicados, nós vamos oferecer o melhor que temos ao próximo. Porque se nós mesmos não estamos satisfeitos com aquilo que realizamos, como que nós vamos oferecer este melhor ao próximo também? Nós, em primeiro lugar, temos que nos conhecer, e nós só podemos nos reconhecer de fato a partir da revelação que o próprio Deus faz de nós. Deus revela, se revela a todos nós, e Deus também revela nós a nós mesmos através da Bíblia. E como é bom nós termos essa consciência. Como é bom nós termos a consciência de que Deus está atento à necessidade que nós temos do autoconhecimento, de sermos revelados a nós mesmos. Agora, nós também temos que estar de coração aberto, de mente aberta, buscando crescimento, buscando direção espiritual, para que esse mover de Deus em nossas vidas seja eficaz. O texto de Hebreus, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, olha como ele fala aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Observe que o texto está falando da revelação de Deus, de si mesmo a nós, mas também fala da revelação que temos que ter de nós, de Deus, acerca de nós mesmos. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus tem falado com você de muitas maneiras, muitas vezes. Deus está falando com você agora para que você faça uma reflexão a respeito da sua vida, do seu autoconhecimento, das suas necessidades pessoais, das suas realizações, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas limitações, porque nós somos seres humanos limitados. E nas nossas limitações, nós temos que saber também até onde nós vamos, até onde é possível seguir. Nós temos que conhecer as nossas limitações, mas saber que em Deus nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Saber que nas nossas limitações, Deus supera todas as coisas, porque nós fazemos o que é humanamente possível e o impossível Deus faz por nós quando nós nos colocamos no centro da sua vontade. Então, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus, na sua imutabilidade, porque Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente, na sua maneira de ser, Deus continua falando muitas vezes e de muitas maneiras. E a primeira voz de Deus é: me conheça e se conheça, para que você possa viver feliz, com harmonia, com integridade, com fidelidade. O texto no versículo 2 fala que nos últimos dias
Deus falou através do seu Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Observe a relação que o texto está fazendo. Deus constituiu a Jesus Cristo, o Filho, como herdeiro de todas as coisas. E não só herdeiro, Jesus Cristo é um herdeiro que nos dá o parâmetro de vida de salvação para que nas nossas relações familiares nós também possamos instituir herdeiros e sucessores. Jesus Cristo, com relação a Deus, é claro que ele é apenas o herdeiro, porque ele não é sucessor de Deus. Ele é o próprio Deus e reina junto com Deus. Mas nós, nas nossas humanidades e na nossa finitude humana, nós temos que compreender que nós temos que gerar herdeiros e sucessores. O herdeiro não só aquele que vai receber a herança do que nós construímos, mas que ele seja sucessor, que ele mantenha aquilo que foi construído e construa mais ainda e também gere herdeiros e sucessores. Nós somos herdeiros e sucessores da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da alegria de Deus. Nós somos herdeiros e sucessores da fé, da manutenção da esperança, da direção que Deus tem dado para as nossas vidas. Assim, ele continua o texto falando que Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui, afirmando que Jesus era o Deus encarnado e que mantinha todas as coisas, assim como mantém até hoje, pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à direita a majestade das alturas. Em Cristo não havia pecado. Então por que o texto está falando que ele fez purificação dos pecados? É porque ele purificou os nossos pecados. Nós somos pecadores e precisamos da ação de Cristo em nossas vidas para que nós possamos viver as bênçãos, o melhor que Deus tem reservado para nós e possamos alcançar os sonhos que Deus tem para cada um de nós e assim realizarmos os nossos próprios sonhos pelo poder de Deus. A conclusão disso no versículo 4, falando a respeito de Jesus e falando a respeito de nós, quando nós nos colocamos em obediência, em direção espiritual, nós observamos o texto que diz, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que ele está falando que, assim no mesmo parâmetro de Jesus, quando você abre mão dos seus sonhos humanos para viver os sonhos de Deus em você, você vai alcançar muito mais do que as suas expectativas humanas, porque você vai alcançar as suas expectativas celestiais. Vale a pena você parar para meditar na sua humanidade, na sua relação de fé, na sua espiritualidade, o que você está planejando fazer, quais são os seus sonhos, quais são as suas limitações. Faça uma autoanálise e se coloque diante de Deus. Nós vamos ouvir uma música em que, nesse tempo, você pode pensar o que você tem que abrir mão dos seus sonhos humanos para viver os sonhos de Deus. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar e o sacrifício
sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres e das minhas, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado. É exatamente isso que Deus espera de você, espera de todos nós, que sejamos apaixonados por Ele, pela vida, pela esperança que temos na fé. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que vocês estejam sensíveis à voz de Deus. Mais uma vez, parabéns a Sara pela sua conclusão de curso, a toda a família que se sente realizada através dela. Também a Ivone está lá em Poços de Caldas e está nos acompanhando também. Que Deus abençoe, né? Continue te amando, né? Deus te abençoe de um modo muito especial, como a gente fala na nossa intimidade. Te amo em dobro. Deus te abençoe e abençoe a todos aí em Poços de Caldas. Que abençoe a todos vocês que nos acompanham, que vocês tenham um restante de dia na presença de Deus, na direção do Espírito Santo. Sejam fortalecidos em Cristo Jesus, na força do seu poder. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.